Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão número 120 do Enem de 2019. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem, a estratégia é começar de baixo para cima. De acordo com os fatos relatados, então uma história vai ser contada para a gente no enunciado, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Nas alternativas a gente tem comparações. Igual, maior, menor, mesmo sentido, sentido oposto. Para poder chegar na alternativa correta, primeiro a gente vai ter que entender o que aconteceu e que foguete é esse. Bora lá! Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera terrestre, acima da cidade do Rio de Janeiro, e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a entrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Basicamente, o que a gente precisa para resolver o exercício é esse trecho aqui. Tinha lá os destroços do foguete que começaram a reentrar pela atmosfera terrestre alinhadinhos com a cidade do Rio de Janeiro. Mas por conta de uma certa relação entre as velocidades angulares dos destroços e do movimento de rotação da Terra, esses pedaços, ao invés de caírem no Rio de Janeiro, e que bom que isso não aconteceu, eles caíram no Oceano Atlântico, em algum lugar por aqui. É essa relação entre as velocidades angulares que a gente precisa determinar para chegar na alternativa correta. Olha só, para te ajudar a chegar na alternativa correta, eu trouxe algumas imagens. E a gente vai fazer uma análise do problema sob uma perspectiva diferente. Eu acho que fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Começando pela letra A diz que a velocidade angular do foguete é igual à velocidade angular da Terra e essas duas velocidades estão no mesmo sentido. Vamos dar uma olhada nesse caso? Eu trouxe para você aqui a Terra e a cidade maravilhosa. A cidade do Rio de Janeiro está aqui, todo o resto sumiu da Terra. A Terra se resume ao Rio de Janeiro, beleza? A nossa Terra, ela está girando com velocidade angular ômega-t e num dado instante tem um foguete soviético indo embora e largando destroços pelo caminho. Então nosso foguete soviético está ali com uma certa velocidade angular e essa velocidade angular do foguete vai ser a velocidade angular dos destroços que ele solta e que vão cair na Terra. Porque é isso. Mesma historinha de você tá andando com uma caneta na mão, joga a caneta para cima e a caneta volta e cai na tua mão. É como se a caneta roubasse a sua velocidade na horizontal, né? A mesma ideia aqui. Os destroços vão ter a mesma velocidade angular do foguete no momento ali que eles estão reentrando na atmosfera. Beleza? Nesse caso, tanto a velocidade da Terra quanto a velocidade dos destroços, essas velocidades angulares, são iguais. E a gente vai ver o que acontece. Como essas velocidades são iguais, se a gente passar um intervalinho de tempo, o foguete já foi com Deus, meu chapa, e os destroços vão começar a cair. A Terra vai girar um certo tanto. Só que os destroços, por terem a mesma velocidade angular, num mesmo intervalo de tempo, vão girar ao mesmo tanto. Então, se eles já estavam alinhados aqui no começo, depois que a gente passar o intervalinho de tempo, os destroços estão caindo, mas eles continuam caindo alinhados com a cidade do Rio de Janeiro. E se a gente passar mais um intervalinho de tempo, a Terra gira mais um tanto, os destroços giram mais um tanto enquanto caem. E como as velocidades angulares são iguais, para o mesmo intervalo de tempo, o mesmo deslocamento angular. Os destroços vão continuar caindo alinhados com a cidade do Rio de Janeiro. Até que, numa situação extrema, a gente chega no caso da tragédia. Como os destroços estão o tempo inteiro em cima do Rio de Janeiro, eles vão cair em cima da cidade. Meu Deus, o Cristo Redentor. Então, esse caso não pode ser o caso que justifica o que aconteceu no nosso problema. Porque se as velocidades angulares fossem iguais, para um mesmo intervalo de tempo, o deslocamento angular da cidade do Rio de Janeiro e dos destroços seria o mesmo. Os destroços teriam caído em cima do Rio de Janeiro. E como não é isso que acontece, a letra A não é a nossa alternativa correta. Na análise que a gente acabou de fazer, concluímos que se a velocidade angular dos destroços, que no fundo acaba sendo a velocidade angular do próprio foguete, né? Quando solta os destroços ali, se essa velocidade angular
fosse igual à da Terra e no mesmo sentido, os destroços atingiriam a cidade do Rio de Janeiro e não o Oceano Atlântico. Então, a alternativa A não é a nossa alternativa correta. Vamos dar uma olhada agora na letra B? A velocidade angular do foguete, que vai ser igual à velocidade angular dos destroços do foguete, ela é superior à da Terra e no mesmo sentido? Vamos verificar? Na letra B, é sugerido que a velocidade angular do foguete e dos destroços é maior que a velocidade angular da Terra e as duas têm o mesmo sentido. Vem cá, vamos ver essa situação. Está lá a nossa Terra, com a cidade do Rio de Janeiro, girando com uma velocidade angular ômega-t, e o foguete, quando ele soltar os destroços, vai ter uma certa velocidade angular. Essa velocidade angular eu chamei de ômega-d, é a velocidade angular dos destroços. E a gente sabe que elas têm mesmo sentido, só que a velocidade angular dos destroços é maior que a velocidade angular da Terra. Se a gente for passando o tempo, o que vai acontecer? Bom, como a velocidade angular dos destroços é maior do que a Terra, por um certo intervalo de tempo a Terra gira um tanto, ela descreve um certo ângulo. Só que o deslocamento angular dos destroços vai ser maior. Então, por um certo ΔT depois, olha o que vai acontecer. Aquele alinhamento que existia no momento da reentrada dos destroços na atmosfera, ele não acontece mais. Porque como os destroços estão com uma velocidade angular maior, eles vão ultrapassar a cidade do Rio de Janeiro. Até que passando outro intervalinho de tempo, o que acontece é isso. A cidade do Rio de Janeiro ficou para trás e os destroços caíram para frente da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós tivemos deslocamentos angulares diferentes. Dá uma olhada comigo aqui na tela. Aqui a gente consegue ver o antes e depois. Então, no momento da reentrada dos destroços e depois quando eles vão atingir ali o Oceano Atlântico. Quando a gente olha para essa figura, a cidade do Rio de Janeiro começou aqui e terminou aqui. Esse foi o deslocamento angular, o ângulo descrito pela cidade do Rio de Janeiro por conta do giro da Terra. Enquanto o ângulo descrito pelos destroços é um ângulo bem maior, né? Olhando os dois juntos, tá aqui a diferença. E isso porque a velocidade angular dos destroços é maior que a velocidade angular da Terra. Os destroços vão cair para frente do Rio de Janeiro, em algum lugar no Oceano Atlântico. Justamente o que acontece no nosso problema. Então é a letra B, a nossa alternativa. Do que a gente acabou de ver, para que os destroços caiam na frente do Rio de Janeiro, no Oceano Atlântico, a velocidade angular dos destroços tem que ser maior que a velocidade angular da Terra, porque o ângulo descrito pelos destroços vai ser um ângulo maior que descrito ali pela cidade do Rio de Janeiro no movimento de rotação da Terra. A nossa alternativa correta é a letra B. E aqui, só para a gente seguir com paz de espírito, eu vou mostrar para você por que não podem ser a letra C, a letra D e a letra E a nossa alternativa correta. Repare que todas elas estão falando da velocidade angular do foguete, dos destroços, no sentido oposto. E para a gente, tanto faz se vai ser igual, inferior ou superior à da Terra no sentido oposto. A gente pode colocar tudo isso num único caso que a gente vai analisar agora. Eu vou mostrar para você aqui agora que as velocidades angulares dos destroços e da Terra não podem estar em sentidos opostos. Independente de ser maior, menor ou igual, os sentidos não podem ser opostos. Sabe por quê? Dá uma olhada comigo aqui na tela. Nossa Terra está ali com a cidade do Rio de Janeiro, girando com uma certa velocidade angular. Vamos imaginar agora que a velocidade angular do foguete, e consequentemente dos destroços, está no sentido oposto. Então o foguete foi lançado naquela direção e os destroços estavam indo para aquela direção quando começam a despencar. Nesse momento, os destroços estão alinhados ali com a cidade do Rio de Janeiro. Se a gente passar um certo intervalinho de tempo, a Terra vai girar, os destroços vão cair, mas também vão girar. Olha como é que fica a situação depois de um certo ΔT. A cidade do Rio de Janeiro sofreu um deslocamento angular, mas o movimento aconteceu no sentido horário por conta do giro da Terra. Enquanto os destroços que estavam aqui vieram para cá, sofreram também um deslocamento angular, mas no sentido anti-horário, já que as velocidades angulares são opostas. Então, se a gente for passando o tempo, cada vez mais as coisas vão se afastar. O Rio de Janeiro vai para um lado e os destroços vai para o lado oposto. Os destroços eles cairiam num lugar atrás da cidade do Rio de Janeiro, numa dessas posições que eu marquei aí para você no mapa. Justamente o que não acontece no nosso problema. Por isso, letra C, letra D e letra E não podem ser a alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo.
Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!